Olá pessoal, me chamo Melk e nesse vídeo nós vamos entender como funciona o motor BLDC sem sensor Hall. Bem, como nós vimos nas teorias anteriores, né, nos vídeos anteriores sobre motor BLDC, há necessidade de medir a posição do rotor para que nós conseguíssemos colocar um campo de estator que pudesse interagir com o campo do rotor e assim termos um produto vetorial que gere torque, né? Sem o sensor Hall, nós temos que fazer uma outra estratégia de medição de posição do rotor. Essa estratégia vai se basear na tensão induzida, ou seja, a lei de Faraday. A lei de Faraday, pessoal, ela nos diz o seguinte: a tensão induzida em uma bobina por um campo externo, né, será igual ao negativo do número de espiras multiplicando a derivada do fluxo com relação ao tempo, ou seja, a variação do fluxo. Beleza. O estator de um motor em runner, né, ou seja, que tenha o rotor aqui dentro girando, é mais ou menos assim. Você tem as bobinas aqui, apenas 3 bobinas para facilitar o desenho, o rotor com 4 ímãs, normal. Aqui as linhas de campo saem do norte, fazem a volta no estator e entram no sul. Ou seja, você tem um caminho fechado de linhas de campo, ou seja, o fluxo é máximo aqui. Tudo bem? Já nessa outra situação, eu tenho apenas um pedaço do rotor. Tudo bem? Eu tenho um pedaço do rotor aqui, e aqui eu tenho norte, sul, norte. Ou seja, como as linhas de campo são fechadas, linhas de campo magnético, a linha já sai do norte e entra no sul direto. Ela não chega a passar pelo nosso estator. Tudo bem? Dessa forma, o fluxo será igual a zero. O fluxo será nulo. Então, à medida que o rotor gira, eu vou ter um fluxo variando nessas bobinas. Ou seja, aqui eu tenho apenas os dentes, né? Só que esses dentes contêm as bobinas aqui, né? Dessa forma, pessoal, se eu girar o rotor, eu vou ter tensão induzida na bobina. O controlador mais simples possível, voltado para motores BLDC, ele aciona apenas 2 bobinas por vez, sempre, e fica uma ali de bobeira. Então, essa bobina ociosa vai trabalhar como sendo parte de um gerador, ou seja, nós temos tensão induzida ali. Então, medindo a tensão nessa bobina ociosa, nós podemos medir o fluxo ali, né? Vamos ter uma ideia do fluxo. Tendo uma ideia do fluxo, nós saberemos qual é a posição do rotor em tempo real, ok? Então, aqui nós temos o fluxo no estator gerado pelo campo, né, do rotor, tudo bem? Como a tensão induzida é o negativo da derivada do fluxo, então nós teremos, por exemplo, aqui o fluxo igual a seno de ômega t. A derivada de seno é cosseno, tudo bem? Só que é o negativo do cosseno. Então ele vai começar do negativo aqui. Então nós temos essa tensão induzida na bobina ociosa, tudo bem? Então, medindo a tensão induzida na bobina ociosa, nós saberemos qual é a posição do rotor, podendo assim substituir o sensor Hall. Ou seja, o princípio de funcionamento é o mesmo, só que a forma de medição da posição do rotor é diferente. Quais são as vantagens? A vantagem é que você pode ter um motor sem o sensor Hall ali, apenas com as 3 fases. Quais são as desvantagens? Você vai usar apenas essa técnica, né, de acionar 2 bobinas por vez, porque há necessidade de ter uma bobina ociosa para se medir a tensão induzida nela. A precisão não é tão legal assim, então você não vai ter digamos assim, uma precisão tão legal na hora de fazer o produto vetorial, né? Ou seja,
o campo do rotor e o campo do estator aqui. Ou seja, quando tem 90 graus entre eles, o produto vetorial é máximo. Mas de qualquer forma, nós já sabemos que o produto vetorial formado pelo nosso controlador mais simples, ele não é exato, ele varia dentro de uma certa faixa ali, né? Ou seja, ele vai atuar dentro de um range de mais ou menos 30 graus, né? 30 graus de 360. Então, beleza. É possível fazer sem sensor Hall, você tem a comodidade, só que a precisão não é tão legal quanto o sensor Hall, né? Ou seja, com o sensor Hall você mede diretamente o fluxo aqui. Você coloca um sensor aqui, outro aqui, e já tem uma medida direta. Veja só que as linhas de campo já passam aqui de boa. Já medindo tensão de uma bobina ociosa, é uma medida mais indireta, entendem? Ou seja, você tem que meio que fazer as deduções de onde está o rotor por meio dessa medida aí da tensão induzida em uma das bobinas. Ok, pessoal? Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo.